Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre os tigres asiáticos. Quem são esses tigres asiáticos? Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. Só para a gente se situar, Hong Kong ele é uma ilha grande perto da China e desde 1987 faz parte da China, mas consegue politicamente uma autonomia. Taiwan, desde 1949, quando houve a Revolução Chinesa, Taiwan não aceitou a revolução. Então, ela não tem boas relações diplomáticas com a China. A China considera ela ilha rebelde, tá? E Singapura, hoje em dia, é o local onde tem a maior taxa de urbanização do mundo, tá? E por que esses países são tão importantes e se uniram, né, para o desenvolvimento daquela região? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles começaram a investir, né? Eles emprestavam dinheiro para esses países conseguirem se reconstruir, só que com algumas condições, entre elas comprar produtos americanos para a reconstrução. Então, eu ia reconstruir o centro da cidade e aí eu tinha que comprar só produtos que viessem dos Estados Unidos, tá? Outra coisa também que foi pedido, principalmente para o Japão não faz parte dos tigres asiáticos, mas ele é importante para a história dos tigres. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão está destruído, principalmente Hiroshima e Nagasaki, e os Estados Unidos, que foi quem colocou a bomba na cabeça deles, ofereceu dinheiro, ó, quer dinheiro? Eu te empresto para vocês recomeçarem, mas também com as mesmas condições. Comprem produtos americanos e não pode investir nem no exército e nem em armas. Então, essa parte bélica, ela fica parada, tá? E manter relações diplomáticas aceitáveis. O que é isso? Não deixar o socialismo avançar. Continuem capitalistas, por favor, tá? Os Estados Unidos agradecem. O nome desse investimento para esses países se chamou Plano Colombo, tá? Esses países, eles eram subdesenvolvidos e depois desse investimento, em 20 anos, eles já se tornaram desenvolvidos, muito rápido. E uma das explicações para isso é o investimento em educação, tá? O papel do Estado, então, ficou por conta dos incentivos fiscais para instalação de indústrias, né? Desvalorização da moeda, medidas protecionistas para a balança comercial, certo? Investimentos em educação, transporte e energia, mas principalmente em educação, porque aí eu estou formando cidadãos, trabalhadores e pesquisadores capacitados, não vou precisar de mão de obra qualificada de fora, eu vou ter dentro, né? E essa mão de obra qualificada, ela vai ser barata. Os produtos que começaram a ser feitos são altamente competitivos e o modelo é a plataforma de exportação, tá? Esses países são países pequenos, não tem muita matéria-prima, mas esse modelo de plataforma de exportação, ele investe muito em educação, produz bens de consumo duráveis e é focado para o mercado externo, tá? Com uma economia liberal. Ao contrário, uma diferença grande da substituição de importações, que é o que nós temos aqui na América Latina, principalmente no Brasil. A América Latina, principalmente Argentina, México e Brasil, sempre fomos exportadores de produtos agrícolas
Só que depois da guerra a gente foca em bens de consumo não duráveis. O que são esses bens de consumo não duráveis? Roupa, calçado, alimento, tá? Exige pouca tecnologia para ser produzido. É uma indústria de base, a gente investe em indústrias de base, então metalurgia, petroquímica. E ele é focado para o mercado interno, tá? Porque nesse momento, depois da Segunda Guerra, ninguém está vendendo nada. Então a gente foca para o mercado interno, tá? E é por isso que a gente tem essa grande diferença e principalmente pelo investimento em educação, tá? Esses países, então, Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, eles vão ter essa ajuda através do Plano Colombo e vão ter esse baita investimento em educação, produzindo, então, toda a tecnologia necessária, certo? E sempre visando as exportações. Então, é tudo para ser vendido para fora, tá? Através disso, então, a gente tem os novos tigres asiáticos. O que acontece? O Japão, que viu isso também, começa a transferir as suas indústrias de base para esses países menores, que eu tenho uma mão de obra qualificada e barata, tá? Então, eu invisto em tecnologia no meu país, não quer dizer que eu transferi toda a empresa para lá. Eu transfiro a parte mecânica, vamos dizer assim, a parte de fazer o céu, né? As cabeças pensantes, elas continuam nos países de origem, tá? Então, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão vão transferir essas indústrias para os novos tigres, que são Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas e Vietnã. No livro de vocês não fala do Vietnã, mas o Vietnã tá dentro também, tá? Eu transfiro essas indústrias de base para esses países que são próximos a mim e aí eu invisto em tecnologia no meu, tá? E a sede das empresas transferidas, elas continuam no meu país, certo? Então, esses produtos, eles têm alto valor agregado, que são computadores e eletrônicos, os que ficam, né? Maior renda per capita, e agora eu tô me voltando um pouco para o mercado consumidor interno, tá? Depois de ter transferido as minhas indústrias de base para esses outros tigres. O aumento do custo de mão de obra e valorização da moeda também estimulam, então, os países a investirem em outros setores industriais mais avançados tecnologicamente, transferindo, então, essas indústrias tradicionais para os novos tigres, tá? Eles eram reprodutores de tecnologia e agora passam a produzir a sua própria tecnologia, encarecendo um pouco a produção, né? Só que os novos tigres asiáticos, eles têm matéria-prima. Então, esse deslocamento da parte produtiva faz sentido aqui, tá? Esses são os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos. Muito obrigada pela aula de hoje e até. Tchau, tchau.